tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amém, Santo Deus, na tua presença ainda, Senhor. Também me dirijo ao Senhor, Pai, pedindo que o Senhor esteja presente nessa reunião, em cada lar que está conectado agora nessa reunião virtual. A reunião é virtual, mas o teu Espírito é real, Pai. Então nós pedimos o teu Espírito, reforça o pedido da minha irmã, Pai, que nos envie o teu Espírito, porque o Senhor é o Senhor, Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E é o Senhor quem vai fazer as impressões nos nossos corações a respeito da tua palavra, Pai. Então eu te peço a tua presença, que os teus santos anjos estejam em cada lar, Pai, afastando o inimigo, que o Senhor possa inspirar o mensageiro dessa noite, que ele venha falar com humildade, ele venha humilhar a si, Pai, não falar palavras de orgulho, mas palavras de humildade, palavras que venham do teu trono, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diego, a mensagem é tua, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Diego. Amém, amém. A mensagem do Senhor. Eu estou vendo um verso aqui, que é em João 4:24. João 4:24. Quem encontrar, pode ler para a gente aí? Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Está exibindo aí para vocês? Sim, estamos vendo. Perfeito. Essa daqui é a nossa adoração, né? Eu creio que é por isso que nós pedimos a presença do Espírito Santo aqui, porque nós precisamos adorar a Deus em espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito, porque na carne nós não conseguimos adorar. Me lembra aqui aquele episódio de Pedro, né? Quando Pedro reconhece que Cristo é o Filho de Deus. Então, e Jesus fala para ele que não foste tu quem falaste, mas foi o Espírito. Então ele fala ali cheio do Espírito, mas pouco tempo depois ele já fala na carne. Jesus continua falando que ele tem que sofrer algumas aflições, o sofrimento dele, a, a, a cruz, né, o Calvário, e daí ele diz que aquilo não deveria acontecer, né? E Jesus na hora fala, então, arreda-te de mim, né, Satanás. Então nós, para adorarmos a Deus, nós precisamos primeiro estar em espírito. Isso é importante porque a gente precisa primeiro ter corações convertidos, corações dispostos a serem influenciados pelo Espírito Santo, a seguirem a direção do Espírito. E aí tem aqui também Amós, eu virei a tela aí para vocês lerem também, que diz que
ali no verso 21, que está marcado aí, diz, ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas, também não suporto as vossas assembleias solenes. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, no contexto da morna igreja de Laodiceia, vocês acreditam que isso é uma realidade? Essa 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 palavra aqui dita, vocês acham que o Senhor ele considera da mesma maneira hoje a igreja que se acha rica, mas é pobre, cega e nua? Eu creio que sim. Eu creio que isso aqui é totalmente aplicável ao dia de hoje na igreja da profecia, né? Já que a profecia diz que essa igreja de Laodiceia, ela, ela é uma profecia histórica do tempo atual da igreja, seria a última igreja, então certamente se aplica. Queridos, a irmã Aurenice falou que sim, isso mesmo, irmã. Queridos, a gente vai falar hoje sobre música na igreja. Música na igreja. E nós vimos aqui a Bíblia, e vamos pegar aqui uma dica sobre música na igreja agora. A música. Isso aqui é o capítulo 12 do Manual da Igreja, que está aí na tela de vocês agora. E nós vamos ali para o último parágrafo. Aliás, último parágrafo. O último parágrafo diz assim: esse capítulo 12 fala de normas da vida cristã, no Manual da Igreja, página 154. Diz assim: devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Aqui, como fala de normas da vida cristã, ele fala além da igreja, né? E ele fala que na questão da música, você que professa ser cristão, adventista do sétimo dia, você deve ter cuidado com a música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e na igreja. Então, o cuidado com a música, ele não deve ser tomado somente na igreja, mas também, inclusive, nas nossas reuniões íntimas, né? E nas nossas reuniões sociais, nas nossas escolas. E continua aqui falando, ó, toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock, ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais, serão evitadas. Então, aqui diz que nós devemos realmente evitar o jazz, rock e formas híbridas, né? Falando enquanto a linguagem musical e também em termos de letra, de mensagem da música, a linguagem que expressa sentimentos tolos ou triviais. Isso, novamente, valendo para os nossos encontros íntimos, porque são encontros no lar, nos encontros sociais, nas escolas e nas igrejas. E aí eu quero trazer para vocês aqui o tetraedro, a pirâmide tetraédrica da hermenêutica de Wesley. Puxa, não estou com o livro aqui na minha mesa agora. Essa pirâmide aí,
ela vem no livro do irmão, no livro Cristãos em Busca do Êxtase. Esqueci o nome do irmão que escreveu agora. Alguém lembra? É o mesmo do livro O Último Império. Depois eu vou lembrar o nome dele. Então, ele traz aqui essa pirâmide tetraédrica. Então, numa hermenêutica tradicional de Wesley, você pode ver aqui na base, lá embaixo dessa pirâmide, né, a escritura. Então, a religião, a nossa religião, a gente pode dizer que nós também somos adeptos disso, que é a escritura, ela está na base. Tanto que o livro Grande Conflito, ele diz que a nossa única salvaguarda agora no tempo do fim é a Escritura Sagrada. Ele tem um capítulo todo direcionado a isso. Nós temos as nossas 28 crenças, né? Nós temos a primeira crença é sobre as Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras, elas são a nossa regra de fé. Eu vou ler aqui para você. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade da vontade de Deus. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência. Olha só, as Escrituras são a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas, o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então, ali você tem, nas laterais, né, a razão, que poderia ser um instrumento, né? A razão é um instrumento, a tradição também, e a experiência, ela tem aquela parte menor. Enquanto as escrituras estão na base, a experiência tem ela é, na verdade, a experiência ela é provada pelas escrituras, né? Segundo a nossa crença aqui, a nossa crença fundamental número 1. Mas aí nós temos um tipo de culto que ele é mais sensorial. Ele está mais relacionado às experiências. Esse tipo de culto no cristianismo, ele vem com pentecostalismo ou carismatismo, as igrejas pentecostais. E aí você vê aquelas manifestações similares a manifestações dos cultos pagãos, aquela forte emoção, aquele rodopiar, aquele cair, levantar, aquela forte emoção no culto, o falar em línguas, que pode ser atribuído também a uma forte emoção, e tem várias outras formas de você, que são consideradas umas possíveis explicações para esse falar em línguas, a glossalia, né? Pode ser forte emoção, pode ser até uma manifestação demoníaca, pode ser também uma forma da pessoa tentar se esforçar ali para participar do grupo, ver que todo mundo está fazendo aquilo ao mesmo tempo e a pessoa tem aquilo como uma prova da espiritualidade, já que você só estaria batizado pelo Espírito Santo se você falasse em línguas. Então, a pessoa pode entrar ali e ser influenciada por aquela emoção geral e também começar a falar em línguas. E aí, mudou aqui para vocês a tela, a experiência fica na base. Você vê que a experiência é o que importa.
As escrituras, elas passam a ter esse valor menor. O que conta são as experiências. Essas ditas experiências emocionais ou mesmo sobrenaturais, mas elas que formam a base da religião. Então, quando você tem uma experiência, você não prova essa experiência pelas escrituras. A experiência o ponto principal, é a base. E você pode ver nas igrejas hoje uma forte, um apelo a essa experiência. Você pode ver nas igrejas, né? Vocês já viram aquelas igrejas pretas em que as pessoas se reúnem para adorar e ela é muito centrada na música. E hoje nós temos o louvor, o worship, que são geralmente músicas prolongadas em que em que os adoradores desse tipo de religião, eles ficam ali num momento em que eles usam a música, aquele tipo de música, para se conectar a Deus. E ali eles choram, eles se emocionam, saem ali com a alma lavada e acreditam que aquilo foi uma manifestação do Espírito Santo. Então, esse tipo de religião, geralmente ele se restringe àquela experiência ali naquele momento. E aí, quando você sai do culto, você pode levar uma vida comum, uma vida normal, uma vida que mesmo não foi transformada pelo poder do Espírito, não houve uma conversão. Mas ali, naquele momento, você teve uma suposta experiência sobrenatural. E aí, o que acontece? Justamente os músicos, eles aprenderam o poder da música, né? Eles aprenderam formas de música que são aquelas músicas que pegam, aquelas músicas chiclete. Isso na indústria musical e, posteriormente, isso vem para dentro da igreja. Isso, portanto, isso começa a fazer parte desse culto experimental, baseado na experiência naquele momento, naquele local. Um culto em que você é guiado pelos seus sentidos. E aí eu trago umas informações aqui que eu peguei com o irmão, de uma apresentação do irmão Hélio Potin, que tem várias palestras aí pelo YouTube. E eu achei interessante que ele traz aqui, ó, os instrumentos de som indeterminado e os instrumentos de som determinado, né? Os instrumentos de som determinado que estão aí na tela são flauta, piano, trompete, violino, harpa, alaúde, enfim, instrumentos diversos. O que eles têm? Eles fazem as notas musicais, né? Os tons. Eles fazem isso. Já os instrumentos de ruído, eles têm um som indeterminado. Vários tipos de tambores, caixa, bumbo, bateria, sinos comuns, castanholas, chocalhos, pandeiros, pratos, e etc. E aqui ele mostra também a diferença das ondas sonoras. Deixa eu ver se eu tenho se é possível pegar uma caneta. Até aqui, acho que peguei. Vários tipos de ondas sonoras. E aqui, nesse tipo de onda aqui, que eu estou marcando aqui para vocês,
ela, ela tem um comprimento definido. Olha só. Tem um comprimento definido. E aqui, em cima, o som mais agudo. E aqui embaixo, o som mais grave. Que seria a frequência. Então os tons, as notas musicais, elas são dadas pela frequência do som. E existe também o volume menor e o volume maior. É a amplitude. É o tanto, vamos dizer assim, de barulho que faz. E olha só como aqui, ó, o tom, a onda, ela é bem redondinha, bem bonitinha, com comprimento definido, né? Aqui um som qualquer e aqui o ruído. Lembra do ruído que a gente falou aqui? Lembram do ruído? Ó, o ruído são os tambores, bateria, sinos, eles são os ruídos. Então, o ruído você vê que você não possui um comprimento de onda definido. Né? Então, isso é uma grande diferença entre os instrumentos musicais, que são de tom, e os instrumentos musicais que são de ruído. Espera aí, eu quero apagar agora. Vamos lá. Ah, tem que apagar manualmente. Vamos lá agora. E aqui também diz sobre a harmonia, a combinação de tons percebida pelo córtex. Onde é que é percebida a harmonia? Eu não sou um musicista, e eu entendo a harmonia como o acompanhamento. Você pode ter um solo e você tem um acompanhamento da música. Por exemplo, quando é feita no piano, você faz aquele acompanhamento. Então, você tem vários tons tocados ao mesmo tempo, combinação de tons. E onde ela é percebida pelo córtex auditivo direito, estimula mais o córtex pré-frontal, centro do quê? Do raciocínio e da razão. Já a melodia, ela vai para o sistema límbico, onde afeta as emoções. Olha só a música, então ela vai acessar o raciocínio e razão, também as emoções. E o ritmo, ele é percebido no córtex auditivo esquerdo e organiza os movimentos físicos, influenciando os ritmos do corpo. Movimentos físicos. Eu tenho um casal de amigos que eles eram dançarinos antes de serem encontrados por Jesus. E eles dizem que quando eles ouvem uma música ritmada, o pezinho deles já começa a se mexer automaticamente. Eles têm que ficar segurando o pezinho deles, né? Isso mostra o poder da música para influenciar no nosso corpo, né? As nossas emoções e no nosso raciocínio. Nos é dito que a música influencia na formação do nosso caráter. Isso é impressionante. Exposição à música com ritmos harmônicos, concordantes, reforça os ciclos rítmicos do corpo humano, sincronizando a mensagem nervosa e melhorando a coordenação e harmonizando humores e emoções. A música com ritmos harmônicos. Agora com ritmos desarmônicos.
quer seja devido à dissonância, quando você usa notas, tons não naturais, ou barulho. O barulho. O barulho é isso que a gente falou, são esses sons de tambores e tudo mais. Barulho, ou aos balanços antinaturais de acentos ritmos deslocados, síncopes e polirritmos ou tempo impróprio. O que isso pode provocar? Frequência cardíaca e pressão arterial alteradas, estimulação excessiva de hormônios, alteração do estado de consciência, desde estimulação até a inconsciência. Isso aqui é impressionante, irmãos. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui da turma do rock and roll. Eu curti a minha adolescência toda, o ritmo rock, e quando eu entrei na igreja eu ainda curtia, né? E isso me chamou muita atenção quando eu ouvi alguém falando contra ou alertando sobre a questão do rock, né? E uma das características do rock and roll é isso aqui, queridos. Síncope. Eu não vou saber explicar tecnicamente para vocês. Como eu disse, eu não sou músico. Eu era apenas um curtidor de rock and roll. Mas nós temos o tempo musical, então o acento nesse tempo seria invertido na síncope. Seria no segundo e no quarto tempo, e não no primeiro e terceiro. Então, essa é uma das características principais. E olha só, quando eu ouvi isso, claro que eu fiquei emburrado, né? Poxa, o que tem a ver a música, né, com esse negócio de religião e tudo mais? Então, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Eu comecei a pesquisar e encontrei uma tese, uma dissertação de mestrado. Creio que era uma dissertação de mestrado na UFRJ. Então, cada universidade tem uma área lá que publica seus periódicos, né? E seus trabalhos acadêmicos. Eu encontrei isso lá. E nesse trabalho, o autor falava o seguinte, que nas religiões xamânicas, aquelas religiões, né, que são os indígenas, aquelas religiões afro, aquele momento sobrenatural em que desce uma entidade sobre a pessoa, ele é potencializado pelo uso de tambores. Os tambores utilizados ali fazem com que a pessoa entre num estado de consciência, que é aquele estado de consciência que a leva a entrar naquela situação sobrenatural. E aqui está me dizendo que a sujeição a esse tipo de música com ritmos desarmônicos, eles podem alterar o estado de consciência, desde a estimulação até a inconsciência. E isso assim, como eu era muito amante desse tipo de música, né? Aí eu vi ali a necessidade de eu pegar. Então, quando eu fui convencido disso, pelo Espírito Santo, de pegar os meus CDs, meus DVDs que eu tinha tudinho aqui, e peguei e joguei tudo fora. Joguei tudo fora. Mas aí eu continuei curtindo rock and roll dentro da igreja. Antes disso, né, eu tinha percebido que eu podia continuar curtindo rock and roll. E por que eu estou falando do rock and roll? Porque por causa do manual da igreja, que é bem claro falando sobre jazz, rock and roll, que eles acabam tendo uma origem ali
a mesma origem, né? Esses ritmos. E aí eu comecei a curtir o rock and roll. E aí quando eu fui tomando mais consciência disso, eu tive que passar por um segundo momento, de pegar os meus CDs que eu já tinha sobre já religiosos de rock e também me desfazer deles. Olha aqui, a música rock possui ritmo discordante, contém dissonâncias harmônicas e desarmonia melódica. Enquanto o ritmo anapéstico, formado por duas batidas breves e uma longa seguida de uma pausa, usado pela maior parte dos músicos de rock, é diretamente oposto ao ritmo natural cardíaco e arterial do homem. O psiquiatra Verle Bell relata a relação entre a batida do rock e o vício, uma das mais poderosas liberações de adrenalina. Na reação de fuga ou luta acontece na música com volume forte, com ritmo e acordes discordantes. Os músicos descobriram que a música que não segue as regras matemáticas exatas da harmonia e do ritmo corporal faz com que o ouvinte experimente um clímax viciante. Ó, que foi que eles descobriram? Que foi que os músicos descobriram? Eles descobriram um meio de viciar as pessoas. Viciar as pessoas através da música. Deixa eu ter que correr aqui, senão não vou conseguir apresentar tudo para vocês. Assim como as anfetaminas causam dependência, os músicos utilizam o ritmo discordante para causar dependência e tolerância e assim vender bem. A mesma música que no passado criava uma sensação agradável de excitação, agora não satisfaz mais. Ela precisa se tornar mais estridente, mais intensa e mais discordante. O estresse provocado pela exposição à música intensa e monótona, como num concerto de rock prolongado, induz a produção de quantidade excessiva de adrenalina, como as enzimas não são capazes de metabolizar esse excesso. Olha só, é uma questão assim, o Dr. Elipotin, ele fala sobre a fisiologia da música. Então, o nosso corpo, ele é induzido pela música a produzir uma quantidade excessiva de adrenalina. E as nossas enzimas não são capazes de metabolizar esse excesso de adrenalina. E aí uma parte dela se transforma nesse adrenocromo. 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 Vocês conseguem ver minhas marcações aí, né? Adrenocromo. O adrenocromo, de fato, é de fato uma droga psicodélica semelhante ao LSD e outras drogas. O adrenocromo é um composto um pouco mais fraco que essas drogas, mas os testes mostraram que ele cria uma dependência semelhante às outras drogas citadas. Aí cita aqui um estudo lá na Rússia que ele colocou uns metaleiros aí no estudo, e aí deixaram eles sem um tempo, sem contato, né? Então eles tiveram, o vício foi comprovado neles porque eles tiveram aquela reação que as pessoas, por exemplo, quando estão os tomadores de café, sem tomar café, elas sentem com os usuários de droga também, quando ficam sem, eles sentem também aquela falta, esqueci o termo agora, alguém pode lembrar aí pelo chat. Então, foi esse estudo. Deixa eu ver aqui. Aqui a apresentação acabou, acho que vai dar tempo, pela graça de Deus. Então, vocês viram aqui algumas coisas básicas sobre rock, né? A gente vê que a abstinência, muito bem, irmã Júnior, obrigado. Crise de abstinência.
esses roqueiros que foram submetidos a esse estudo na Rússia, eles tiveram crise de abstinência e alguns pediram para sair do estudo porque eles tiveram essas crises de abstinência. Então, a gente vê um comando lá no nosso manual da igreja. Gente, eu não consegui encontrar em que circunstância esse comando ficou lá, foi posto lá. O manual da igreja, ele é votado na Assembleia Geral da igreja, né? Então, é a maior autoridade da igreja em questões eclesiásticas. Então, tudo que se faz na igreja, ele deve estar de acordo com o manual da igreja. Aí eu fico imaginando em que momento e quais foram as discussões que aconteceram para se colocar esse dispositivo que menciona jazz e rock. Eu acho isso impressionante. E lá no livro de Jeremias, vou pegar aqui para vocês a referência, que fala sobre as veredas antigas. O livro de Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então eu fico me perguntando, então esses homens, eles, Jeremias 6,16, isso mesmo, Aurenice, a irmã Aurenice já sabia de cabeça aí. Esses homens, eles oram muito, pelo menos as reuniões de Assembleia Geral da nossa comissão, da nossa conferência geral, eu vejo que a oração ela é prevalecente ali. Quando começa a haver qualquer espírito ruim ali, eles pausam e quem está ali dirigindo chama todo mundo à oração. E é impressionante. Então, essas veredas antigas é importante. Eu não vou falar aqui da origem do rock, vocês podem pesquisar, ela tem realmente uma origem, assim, diabólica, uma origem que nos deixa, assim, quando a gente pesquisa a história, né, impressionados de como foi que surgiu. Então, surge mesmo com a vontade do homem se juntar ao inimigo em busca de ter fama. Assim que surge a música rock and roll. E eu vou apresentar agora alguns vídeos para vocês. Eu quero apresentar para vocês aqui a banda Hillsong. Eu queria que vocês prestassem atenção de como que é a música da banda Hillsong. Eu estou tentando acessar aqui. Só um momentinho. Conseguem ouvir? Ainda está carregando, Diego. Está carregando aí. Sim. Não, Conseguem ouvir? Me dê o feedback. não.
Não. Não, está carregando ainda. Oh, Está aqui, tá assim, iniciou o compartilhamento de tela. Para mim já está rodando o vídeo, não está sem som. espera, eu vou interromper aqui. Talvez seja mais eficaz eu compartilhar aqui pelo YouTube. Conseguem ouvir agora? Não. Tem a imagem, mas não tem o som. Opa, muito bem. Vão ouvindo aí, olha só. Esse acompanhamento ao fundo. Esse teclado ali parece um órgão. Bem suave. Agora entra o violão, uma guitarra, algumas batidas no prato da bateria. Olha só a experiência sensorial. Aí já entra mais o ritmo, vai aumentando a quantidade de emoção. Você que está lá nesse público, você começa a ser envolvido por uma emoção cada vez maior. Eu pulei aqui, ó. Pulei um pouco mais. Olha só. Aí fica um ritmo mais elevado. E as pessoas estão cada vez numa emoção mais forte. E aqui já pro final já fica mais lento novamente. Deu para ouvir, deu para acompanhar aí? Vocês conseguiram encontrar e escutar direitinho? A minha narração também deu para ouvir? Sim. Opa, perfeito, obrigado. Agora eu vou apresentar para vocês uma banda que foi uma das últimas bandas que eu curti. Uma banda chamada Coldplay. Coldplay. E eu vou mostrar a música do Coldplay. Só um aperitivo, que eu não quero ninguém se viciando em rock aqui. Coldplay. Fix You. Alguém já conhecia Hillsong? Alguém conhecia Hillsong? Muito, conhecia muito, não. Hillsong é uma banda e é uma igreja. Uma igreja da Austrália começou a investir muito na música e tinha uma banda chamada Hillsong. E depois a própria teve tanto sucesso que a própria igreja mudou o nome para Hillsong. E depois eu vou mostrar um trechinho de um vídeo falando sobre essa igreja e os métodos dessa igreja. Isso que eu achei interessante. Eles têm um documentário, vocês podem encontrar no YouTube.
Esse documentário é dividido em 3 partes. Na primeira, fala sobre os métodos da igreja, né? As segundas é mais uma denúncia lá sobre casos de escândalos sexuais, a segunda e a terceira parte. Mas aqui a gente vai pegar um trechinho daqui a pouco para a gente ver sobre os métodos dessa igreja. Então, basicamente, vocês veem ali aquela luz baixa, então tem pouca luz ali, pouca iluminação, aquele negócio escuro, as pessoas tendo aquela experiência sensorial, aquela religião sensorial, baseado ali naquela experiência ali naquele momento. E aí eu vou apresentar para vocês uma banda rock. Então essa banda que vocês viram é uma banda religiosa, uma banda cristã. E agora eu vou apresentar para vocês uma banda secular, que foi uma das últimas que eu curti. Deixa eu ver, Fix You. Vamos lá. Essa aqui, vou colocar aqui para vocês. É o videoclipe da música. Olha como começa suave aí o Chris Martin. Começa, olha só a similaridade, olha aquele tecladozinho lá no fundo, parece um órgão, né? E começa bem suave. Opa. Já entrou mais um elemento, talvez um contrabaixo aí. Bem suave. Fix You. Opa! Um dedilhado ali. Olha, entrou um violão. Vou pular aqui um pouquinho. Ó. Ó, mais um elemento aqui, ó, a guitarra. Vai aumentando a emoção. E a imagem acompanha esse aumento de emoção. Ele sobe no palco, ó. Os movimentos que ele faz, a dança que ele faz, a música. Agora entra a bateria, bem ritmada agora. As luzes, a dança, os gritos, os pulos. Olha a dança dele. Todos eles vão tocando e vão acompanhando o ritmo da música. Ele senta no piano e ainda dançando ali. Eu pulei aqui. Do final da baixa de... Tá bom? Como eu falei, não quero ninguém viciado em rock and roll aqui, tá bom? Vocês viram aqui que é um aumento de emoção. Então, basicamente, como a gente viu naquele texto agora lá, os músicos descobriram como fazer isso, como brincar com as nossas emoções, tal como no cinema. No cinema também é feito todo um trabalho com as nossas emoções.
Eu não sei quem aqui já assistiu comédias românticas, né? Então você chora, você ri. Então é feito todo um trabalho ali com as suas emoções. E a música também, ela é um instrumento dentro do cinema. E aí eles descobriram como fazer isso, né? Então agora, imagina isso entrando no culto de adoração, uma manipulação de emoções ali dentro do culto de adoração. E agora o culto, ele passa a ser um culto emocional dentro daquela situação que eu mostrei do tetraedro, do culto onde a experiência é quem conta. Não sei se alguém já participou de algum culto desse tipo. Eu já tive uma oportunidade de participar e realmente as pessoas estão ali numa suposta conexão com Cristo e eles estão satisfeitos com aquela religião, aquele momento ali. Aquele momento que é quem é importante para eles. E agora, a gente tem um tempinho ainda, né, irmão? Só para a gente ver um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Já no tempo da prorrogação, meu irmão. Desculpa, a gente só vai terminar isso aqui. Agir do Espírito. Eu tinha separado aqui os vídeos, mas eu vi que carregando do computador direto fica mais difícil para compartilhar com vocês. Então eu estou tendo que buscar um a um no YouTube para tocar ao vivo aqui para vocês. Aí esse é o trecho do documentário que eu falei a vocês, que fala sobre o Hillsong. Já estou compartilhando aqui com vocês. Vocês podem procurar. Vocês podem procurar depois na internet. Isso realmente começou no início dos anos 1990 com o Hillsong Worship, que foi quando eles Documentário. Estou entrevistando as pessoas aqui. música, popularizando isso e começando a se espalhar. Eu cresci em Sydney, onde a Hillsong começou, e um amigo me Sydney, lá na convidou Austrália. para uma noite da Hillsong que era num estádio espetacular. Os meus pais estavam um pouco céticos em me deixar ir, mas isso faz parte do apelo da Hillsong. Sabe, que há coisas piores para sua filha de 15 anos fazer numa noite de sábado. Então eles me deixaram ir e eu acabei conhecendo. Não pensei muito na época, mas eu vi a Hillsong ganhar destaque e percebi que tinha vivido aquilo sem realmente saber. Eles tinham uma estrela mirim, a Darlene Scheck. Com o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. Que ajudou a criar a música do Hillsong Worship. Olha. Ela estava muito sintonizada com a cultura musical da época e sintonizada com a cultura musical. E a Hillsong começou a produzir isso. Olha aí, vocês devem conhecer essa música. Eu já ouvi. Então era uma pessoa talentosa era originalmente que o fazia nome da banda. Então a banda e a música se tornaram tão grandes que a igreja mudou o nome para Hillsong. Ó. A igreja mudou o nome para Hillsong porque a banda cresceu. A Hillsong começou a produzir tão bem e a exportar para o exterior que a marca começou a decolar. Na década de 1990, a Hillsong começou a financiar sua música para organizações cristãs no mundo todo, criando uma fonte exponencial de receita e exposição. Eu cresci frequentando uma igreja. Ela era muito grande. Eu fiz uma matéria para o Fader em 2018 sobre a Hillsong. Eu não tinha ideia do impacto que eles tinham no evangelicalismo americano ou até na minha própria infância. Mas comecei a pesquisar e de repente as músicas que eu tinha ouvido a vida toda percebi que eram escritas pela Hillsong. E as músicas deles são melhores que as dos outros. E eles conseguem se infiltrar nas outras igrejas por ter uma boa música. O que a Hillsong fez foi meio que juntar a música que eles queriam cantar na igreja, os temas, com a música contemporânea. Então a música da Hillsong dos anos 2000 parece com o pop dos anos 2000. E a música da Hillsong de hoje parece com o Coldplay. Olha só, vocês viram
qual foi a estratégia deles, né? Eles pegaram a música secular e começaram a utilizar. Então, as músicas dos anos 90 era uma, e agora as músicas de hoje parecem um Coldplay. Essa banda de rock que eu acabei de apresentar para vocês. Tanto que eu fiz um paralelo entre duas músicas e são muito, muito similares mesmo. O objetivo da Hillsong é se manter atualizada. É fazer músicas que sabem que as pessoas vão gostar, em vez de reformar os antigos hinos das avós. É algo novo e alegre. É uma espécie de onda de emoção e enormes progressões de acordes grandiosos. Olha o método. Progressão É feito para você sentir de acordes grandiosos. Uma música alegre, né? Como se a música de louvor e sacra também não pudesse ser alegre. Ela é alegre e depende da disposição de quem canta, de quem toca. alguma coisa. Eles querem que você sinta a presença de Deus dentro de si. Mas é fácil confundir manipulação emocional com um movimento de Deus, Uau. né? Você tá chorando porque o Senhor tá fazendo algum tipo de intervenção na sua vida, ou você tá chorando porque a estrutura de acordes é feita para você chorar? Pronto. Esse é o método Hillsong. A estrutura de acordes. Será que é a estrutura de acordes? Será que é a própria música que está fazendo você se emocionar? Ou será que é o poder do Espírito Santo? Fica essa dúvida. Bom dia. O melhor de tudo é quando estamos dentro da igreja, em horários de culto, podemos distinguir através do Espírito Santo, este é o caminho, andai por ele. Ou esse não é o caminho. E nós estamos calados. Por quê? Porque nós estamos vendo isso acontecer. Por último, queridos, eu quero apresentar mais um vídeo para vocês. Eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês antes de eu apresentar esse vídeo, queridos. Esse vídeo aqui pode deixar você chocado, porque você já sabe que no manual ele fala diretamente sobre a questão do rock e jazz, né? E a gente viu aqui que existe realmente um método musical para emocionar as pessoas, e os músicos, os artistas estão utilizando isso, inclusive na música que seria uma música de adoração para usar nas igrejas, no cristianismo. Então, esse mesmo elemento veio para dentro das igrejas, e também, é claro, existe também a questão mercadológica, o mercado também. Tem pessoas que entram na música gospel somente para ganhar dinheiro. Agora eu vou mostrar aqui, esclarecendo, quero olhar no teu olho agora, deixa eu colocar aqui no zoom. Eu vou mostrar um vídeo aqui que vai comparar algumas músicas que nós utilizamos. Eu não quero que vocês entendam, em nome de Jesus, que eu estou falando contra a igreja. Não é meu intuito falar contra a igreja que surgiu da profecia bíblica, a única igreja na qual eu me vejo. Eu não me vejo saindo da igreja e indo para uma outra. Então, não pensem que é falar mal da igreja, mas pensem, quem avoca para si a infalibilidade é o sistema papal. Nós não reivindicamos isso. Então, nós todos somos seres humanos sujeitos a falhas. E a igreja, as lideranças, os nossos grandes músicos da igreja, eles também estão sujeitos a falhas.
eu e você estamos sujeitos às falhas. Nos é ensinado que nós precisamos ser como os bereanos, né? Quando a gente ouve alguma coisa no púlpito, a gente deve ir lá e procurar a Escritura Sagrada, pesquisar, e aí a gente vê se aquilo está de acordo com a Bíblia. Frequentemente, os próprios pregadores falam isso em nossos púlpitos, e nós concordamos. Então, sempre se fala, olha, o que eu estou falando aqui para você, pesquise na Bíblia por você mesmo. Só que a nossa atitude em relação à música não tem sido bereana. Os homens que fazem música, eles são igualmente falhos, igual a você e a mim, igual a qualquer outro. Então, a gente precisa também ser bereano, porque é uma questão de adoração, e não é todo sacrifício que é aceitável ao Senhor. Vide a história de Caim e Abel, não é toda oferta que é aceitável. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, antes falando por que o rock não é aceitável, eu já falei um pouco para vocês. Então, o rock, ele defende a tríade sexo, drogas e rock and roll. Ele está ligado a uma atitude de rebeldia. Será que isso combina com adoração e louvor? Será que isso não está contaminado já desde o início, dedicado aos espíritos, desde o surgimento do rock and roll? É para a gente pensar, para a gente refletir. Vamos lá. Santo e profano. Já estou compartilhando aqui com vocês para a gente encerrar, para a gente entrar no momento de oração. Aqui está comparando uma música com Engenheiros do Havaí, uma banda que eu gostava muito também. Vocês observem que o ritmo é o mesmo. Engenheiros do Havaí falando de cigarro, de um amor aí. E aqui falando sobre uma entrega. De saudade. Opa! Já entrou outra música, outra banda. Acho que Scorpions. Alguém conhece Scorpions? Olha aí a guitarra, olha aí. Mesmo ritmo. Ó a dancinha aí. Os crentes com uma dancinha. Olha aí.
eu digo para vocês, aquela banda que eu apresentei para vocês, essa aqui eu não conheço, não cheguei a curtir. Aquela banda que eu apresentei a vocês, a banda Coldplay, ela foi acusada de ter feito plágio, né? Por muito menos do que isso. A gente vê aqui uma similaridade, é muito parecido, enfim, a melodia da música, né? Então, o próprio Coldplay já sofreu processos milionários porque tinha a melodia parecida com algo que alguém fez, né? E aqui a gente vê que é muito similar aqui. Ó. Mesmo ritmo. Não é tão agitado, porque é uma balada rock. Vou lá aqui. Ó, J Quest, vocês devem conhecer J Quest, uma banda mineira. Tem muita gente de Minas aí. Está vivo. Fernandinho. Quando eu curtia rock cristão, eu curtia o Fernandinho também. E essa banda aí do lado direito da tela é o banda Nirvana. Eu já curti muito também. Enfim, eu vou tirar aqui porque o meu coração está pesado já, queridos. Eu quis colocar aqui para vocês porque a gente tem que ser realmente, tem que atentar para o nosso estilo de louvor e adoração. Isso está invadindo as igrejas e a nossa também. Então, que a gente possa, primeiro, tentar estudar sobre isso, ir atrás de informações, cuidado com as nossas atitudes. Nós somos chamados a ser reformadores, não demolidores. Então, é uma verdade que você descobre, não é para você ficar condenando ninguém, mas tente reformar a si mesmo, que aí você pode ser uma boa influência dentro do seu círculo de influência. E realmente é uma coisa preocupante. Os nossos jovens estão muito ligados a esse tipo de música hoje, queridos. E eu só posso pedir, como a irmã Terezinha está pedindo, misericórdia, Senhor. Devido ao tempo, a gente encerra já aqui. E eu já passo a palavra aqui para os administradores. Obrigado, Diego. Eu estou aqui impactada. Eu só tenho que agradecer a Deus porque o Senhor está nos preparando para o grande dia. E para isso, nós precisamos de saber o terreno que estamos andando. Muitas vezes estamos enganados, né? Porque a grande multidão dentro da igreja não tem o conhecimento técnico musical. Então, para que nós possamos ter mais tempo de considerar, eu vou pedir ao Diego que encerre com essa oração e vou pedir aqui a Rutinha que logo em seguida já faça o louvor. Oremos. Pai Santo,
Ô Pai, as nossas reuniões são desagradáveis ao Senhor. O nosso culto de adoração, de suposta adoração, não é aceitável, Pai. Poucas pessoas estão inocentes, poucas pessoas estão no tempo de ignorância. Certamente, infelizmente, os profissionais de música não são ignorantes em relação a isso, Pai. Ô Pai, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Que o teu povo não utilize métodos do mundo, Senhor, para crescer a igreja, Pai. Nós precisamos do teu Santo Espírito sobre nós. Nosso coração, Pai, fica pesado ao tomar conhecimento disso tudo, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo e nos transforma, nos dá discernimento, que sejamos também bereanos em relação a isso, Pai. E procuremos todos fazer uma adoração aceitável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Purifica, ó Deus, meu coração com tua graça. Leva-nos à luz, tua santidade almejamos. Sopra em nós, Senhor, dá-nos do teu sagrado amor, ó, purifica, meu Deus, nosso coração. Cria em mim coração, ó Deus, e renova o reto espírito em mim. Cria em mim coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Não me lances fora de tua presença, Senhor. Vem, retire teu Santo Espírito de mim. Restaura em mim a alegria da salvação e renova o reto espírito em mim. E renova o reto espírito em mim. Amém. Obrigada, Rutinha, pelo o seu louvor. Bom, gente, chegou os momentos de fazermos as nossas considerações. Aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração, aquelas impressões, né, que Jesus deixou agora em nós. Antes de partirmos, né, para aqui, quem quiser partilhar
a sua consideração, eu gostaria de fazer as minhas considerações, porque essa foi uma das minhas inquietações alguns dias atrás, né, que eu tive até a oportunidade de compartilhar num grupo, né, que eu participo junto com a Miriam, e por que Satanás está trabalhando tão ativamente, né, na música dentro da igreja. Uma das formas que Deus ele tem, né, para nos preparar para o sermão, né, para a adoração através do sermão, é a música. A música prepara-nos para receber o sermão e fixar em nós ali a mensagem que está sendo pregada. Satanás, ele é muito inteligente, né? Tudo que Deus faz, ele copia. E ele entendeu que se ele mexesse na música, ele retiraria a adoração, porque a igreja ficaria agitada, as crianças ficariam agitadas e tiraria a concentração ali dos adoradores. É por isso que muitas vezes chegamos em algumas igrejas e as igrejas, após o louvor, elas estão tão agitadas, as crianças choram, as pessoas andam, as pessoas conversam. Por quê? Porque o ritmo que foi ali utilizado criou um êxtase nas pessoas e elas não conseguem se concentrar na mensagem. Então, nada é por acaso, né? E hoje nós estamos vendo as nossas igrejas sendo invadidas pelos carrões, pelas baterias, e o momento de louvor virou exatamente isso que o Diego disse, né? Momento de êxtase, onde as pessoas levantam os seus braços e balançam para um lado e para o outro, e vão naquela emoção, mas e quando chega na hora do sermão, a pessoa já não tem mais aquela mesma emoção, e o sermão passa a ser enfadonho, e a pessoa não consegue compreender a mensagem ali pregada. Ellen White, lá no livro Eventos Finais, página 138, ela fala o seguinte: haveria de ter lugar pouco antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, músicas e dança, uma balbúrdia de barulho, choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval. Isto é chamado de operação do Espírito Santo. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Quando Moisés ele estava, né, lá em cima no Monte Sinai, e Deus então disse para Moisés para ele descer depressa, porque ele ainda falou assim: olha, o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E, ouvindo, né, Josué, a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu: não, é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas os alaridos dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, quando Moisés chegou ali no arraial, eles estavam adorando o bezerro, e no verso, lá em Êxodo 32, 19, fala: e aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e a quebrou ao pé do monte. Meus queridos, o que vai acontecer, então, agora no tempo do fim? Os nossos ouvidos estão sendo treinados para ouvir esse som aqui, Daniel 3:5. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. 6 tipos de instrumentos tem aqui, e toda espécie de música. Irmão, o que Satanás está fazendo conosco?
ele está treinando o nosso ouvido para ouvir o sonido errado. Deus tem o sonido certo, mas Satanás tem o sonido errado. Se ficarmos ouvindo essa música, ela vai nos preparar para a adoração à besta. É isso que nós temos que entender. Ellen White já nos alertou de que o que vai acontecer dentro das nossas igrejas, no meio do nosso povo. Mas vocês estão entendendo que isso está treinando os nossos ouvidos para escutar, escutar o sonido que vai levar a adoração à besta e não ao Deus verdadeiro? É isso que está acontecendo. Isso é um treino. Nossa mente está sendo treinada cada dia, para adorar aquilo que não é a Deus. Tudo no universo se chama adoração. O conflito entre o bem e o mal está nos levando a adorar. E quando nós estamos permitindo que esse tipo de música entre na nossa casa, na nossa igreja, nós estamos sendo treinados para os últimos dias nessa terra. E nós vamos não adorar a Deus, porque quando é que as pessoas ali, na época, na planície de Dura, iam adorar? Eles ouviam a música e eles tinham que ir adorar. Eles sabiam que era o momento de adoração. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Meus amados, a história vai se repetir. E quando esse tipo de música está sendo tocado e eu estou venerando esse tipo de música, eu estou treinando para, quando chegar o grande dia, na hora que tocar, eu já sei a quem eu vou adorar. Por isso que nós temos que ouvir o sonido certo da trombeta. É ele que vai determinar, eis o caminho, andai por ele. E é por isso que Jesus Cristo te trouxe hoje aqui nessa sala, porque ele quer que você aprenda a ouvir o sonido certo. Eu sei que você não entende nada de música como eu, mas a música, ela é de Deus, porque ela nos prepara para a adoração. Vamos estudar, como diz o Diego, vamos procurar saber qual é o tipo de música que eu devo cantar, que eu devo ouvir, porque ela está preparando o seu coração para receber a mensagem. Quando eu vou em alguma igreja que eu tenho que pregar, que eu vejo que a igreja está agitada, né? Eu peço a Deus misericórdia, Senhor, prepara esse povo aqui para ouvir a mensagem, porque chegamos em algumas igrejas que só por misericórdia para a gente pregar. Então, meus queridos, que nós possamos, então, fazer boas escolhas na nossa casa, na nossa igreja. Eu fui pregar na igreja sábado e a irmã falou comigo assim, aqui na nossa igreja nós fizemos uma limpa no que nós vamos cantar da agora para frente na igreja. Que Deus nos abençoe, que você também possa fazer uma limpa naquilo que você está ouvindo. Bom, gente, tem mais alguém que gostaria de considerar? Nós estamos vendo aqui, Miriam, pode fazer a sua consideração. Bom dia, amados. Graça e paz. Eu estou estarrecida, né? Porque eu venho desde 1989 até 2017, né? Eu não quero dar nomes, né? Igrejas, mas como que eu revivi isso tudo agora, com o Diego falando, mostrando, e como que isso trouxe inquietação e até um pouco de culpa. Miriam, como é que você não atinou para isso? Era muita emoção mesmo, gente. E tinha igreja que até fumaça sai, até a cor muda, luzes e tudo. Então, assim,
como que o inimigo é astuto e como ele cega o entendimento, né? Eu sou nova adventista, Deus me trouxe para a igreja adventista em 2018. Então agora, Hillsong, nossa, Hillsong tocava o dia inteiro, né? A gente não tinha esse discernimento. Então, realmente Deus está nos mostrando, está nos alertando, e eu não vou deixar que isso seja foi um tormento para mim um pouco agora, sinceramente, de saber que eu estava ali, como que eu não tive, né, esse entendimento, mas agora eu estou tendo, nunca é tarde, né, para a gente conhecer, nunca é tarde para a gente recomeçar e alertar pessoas que a gente ama. E infelizmente a gente ainda vê, né, em casa, eu tenho um filho que ama esses Scorpions aí, põe lá em casa a música. Então a gente tem que ter muita sabedoria de Deus, né? O Espírito Santo dá essa sabedoria para a gente não conviver com isso, mas de alguma forma, a gente alertar. Muito obrigada, viu, Diego, pelo seu empenho de trazer isso para nós. E realmente, eu estou impactada e muito reflexiva. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Miriam, Jesus está nos ensinando aqui nessa sala. Você descobriu aquilo que não agrada a Deus? Então agora avance. Não pare no meio da escada. Avance mais um degrau. Avance mais um degrau. É isso que Jesus tem nos ensinado aqui, a avançar. Exatamente. Tudo aquilo que Ele está abrindo os nossos olhos, que não agrada ao Senhor, nós não temos que olhar para trás. O que está para trás a gente não pode mudar, mas nós temos que avançar. Então, só hoje... Detalhe. Sim. Só um detalhe que tem umas 3 semanas que o Espírito Santo me tocou, vai no seu Spotify e tira aquilo tudo que está lá. Não era coisas assim, não, nem mundanas, né? Mas algumas coisas mundanas antigas, que a letra é bonita, né? Aquela coisa toda, o Espírito Santo, ele me incomodou para tirar, para apagar. Então eu vejo, né? Estou vendo o mover de Deus realmente para me tratar, né? Para eu ajudar outros. Nós, né, gente, nós somos o exército do Senhor, nós estamos na linha de frente e o nosso general é Cristo. E ele não perde uma batalha. Amém? Amém, Miriam, que Deus seja louvado pelo seu testemunho. São esses testemunhos, né, que nos ajudam a crescer. Nós estamos aqui sentados no banquinho da Escola de Cristo e Ele deseja imensamente, né, que nós alcancemos aí esse processo da santificação. Todos os dias nós estamos dando um passo rumo à santificação e isso é maravilhoso. Juninha, muito bom dia, seja bem-vinda. Amém, bom dia, Deus seja louvado. Eu acho que como todo mundo eu estou sem fôlego. A gente já ouviu aqui na sala pregações intensas sobre música, sobre a música, obras, livros, mas da forma como o irmão Diego colocou hoje foi muito intenso. Deus seja louvado. Eu confesso, irmão Diego, que se eu estivesse do seu lado, eu falaria, irmão, tira, não coloca não, tira. Sabe, minha nuca começou a doer. E eu acho que eu estou vivendo nesse momento aqui de recuperação desse acidente, um processo intenso de transformação. A paciência é um gomo do fruto do Espírito que tem sido o calo no meu pé e Deus tem me ajudado de uma forma singular nesses dias. E hoje eu percebi o quanto eu ainda estou impaciente. Porque quando eu comecei a ouvir, quando eu comecei a ver, eu falei, calma, Júnior, vamos orar? E é algo estarrecedor realmente. E olha que desde ontem eu estive orando e eu falei, Senhor, traga quem o Senhor quiser trazer e manifesta.
em nós e através de nós. Que o mensageiro que o Senhor escolheu fale exatamente o que nós precisamos ouvir, o que o Senhor realmente quer falar conosco. E hoje eu fiquei impressionada. Eu tentei entrar na sala e eu não conseguia, meu celular travou, desligou, foi tanta coisa. E eu levantei, eu não estava conseguindo levantar, porque eu estava sentindo muita gastura no braço desde ontem à noite. E aí eu falei, não, Senhor, eu preciso sair dessa cama. E vim orar e falei, por favor, Pai, eu não estou conseguindo acessar e eu sei que tem um motivo. E quando eu entrei, que eu vi os slides, eu falei, está certo, Senhor, eis-me aqui. E eu já estava para desistir de entrar na sala. Eu tinha até começado a ler aqui um capítulo do Grande Conflito e eu falei, eu peguei o livro e aí eu falei, não, mas eu preciso entrar na sala porque eu fui convocada pelo Senhor, ou então eu vou ficar de joelho orando enquanto a sala não terminar. E louvado seja Deus, porque a mensagem foi transmitida, nós pudemos ouvir e que o Senhor Deus nos ajude agora a ter ouvidos limpos, sábios, para discernir. Eu não conseguia entender, eu me lembro que lá no início da sala da consagração, as meninas sempre tinham um cuidado, inclusive a gente pede os hinos para os mensageiros no dia anterior, para que passe pelo crivo delas, porque eu não tenho esse discernimento, eu não sei, eu ainda não consigo, como a Elô falou, a gente não tem o conhecimento, mas quem dá é Deus, e é Ele que vai nos mostrando a diferença de um para o outro. Eu quero, sim, irmão Diego, ouvir essa mensagem novamente, estudar sobre esse assunto, porque eu penso que já está passando da hora. Como a irmã Dalvani colocou aí no chat, precisamos passar de ano. Estamos estudando e precisamos passar de ano. E eu preciso passar nessa matéria, porque já tem 2 anos que eu escuto falar sobre ela e eu nunca tinha parado para refletir os efeitos, a grandeza da situação que estamos vivendo através da música. E aqui no Grande Conflito, no capítulo 32, diz assim, Satanás está presente quando os homens se congregam para o culto a Deus, trabalhando com diligência, a fim de controlar a mente dos adoradores. Eu tinha até sublinhado esse texto aqui, em uma outra ocasião, e eu fiquei refletindo no que Heloísa leu aí do Eventos Finais, e eu fiquei pensando, Senhor Jesus, e diz mais, quando ele vê o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Então, emprega seu engano e astúcia para que a mensagem não atinja aqueles que ele está enganando nesse exato ponto. Aquele que mais necessita da advertência estará empenhado em alguma transação comercial ou será, de algum modo, impedido de ouvir a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que nós, em cada momento, tenhamos empenhado em ouvir a palavra de Deus e não nos distraiamos de nenhum modo para que, de forma que o inimigo aposte de nós e não permita que ouçamos o que entendamos o que precisamos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos ajude. Deus abençoe sua família, meu irmão, que Deus abençoe seu ministério, continue a cuidar de você e que a sua voz continue sendo a voz de Deus, a dar o alarido certo nesse tempo tão necessário que estamos. Obrigado, Juninha, pela sua consideração. Parábola de Jesus fala o seguinte, quando jordaneava pelo deserto, o povo de Israel louvava a Deus com cânticos sacros,
Qual era o cântico? Cânticos sacros. Os mandamentos e promessas de Deus eram postos em música, e durante toda a viagem cantavam os viajantes peregrinos. Em Canaã, quando se congregavam nas festas sagradas, as maravilhosas obras de Deus deviam ser relembradas e oferecidas ações de graças ao seu nome. Deus desejava que toda a vida de seu povo fosse uma vida de louvor. Assim, seu caminho deveria se tornar conhecido na terra e em todas as nações a sua salvação. É por isso que Deus deseja que a gente cante. Porque a música, ela é muito mais do que para mim. Ela também é um testemunho para as pessoas que viam o povo ali viajando. Nós também estamos viajando rumo a Canaã celestial. E a música que Deus deseja que nós cantemos é a música sacra. É a música que fala das maravilhas de Deus, que fala da lei de Deus. Esse era o objetivo da música lá em Israel. Louvar a Deus em plenitude e sinceridade de coração é tanto um dever quanto é a oração. Prestem atenção nisso, irmãos. Louvar a Deus em plenitude e sinceridade de coração é tanto um dever quanto é a oração. Devemos mostrar ao mundo e todos os seres celestiais que apreciamos o maravilhoso amor de Deus à humanidade decaída e esperamos maiores bênçãos de sua infinita plenitude. Muito mais do que o fazemos, precisamos falar dos nossos capítulos preciosos de nossas experiências. Depois de um derramamento especial do Espírito Santo, nossa alegria no Senhor e nossa eficiência em seu serviço aumentariam grandemente com o recontar sua bondade e suas maravilhosas obras a favor de seus filhos. Que Deus prepare o nosso coração para sermos aquelas pessoas que vão levar, através da música, né, as mensagens de que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é o Criador e sobre a sua lei. O povo ia andando e ia cantando, e todas as pessoas que viam aquele povo cantando, eles se sentiam impactados. Que a sua vida seja uma vida de louvor e de impacto para as pessoas que estão vendo você. Irmã Naudília, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Bom dia. Então, o irmão, né, explanou para a gente, e para mim me botou minha cabeça 1000 por hora, né, porque eu já venho notado, em 1989, no mesmo ano que a irmã saiu lá da igreja, né, dela, aliás, ficou lá na igreja muitos anos, muito tempo, né, só agora em 2018 que ela veio para a Adventista. Esse mesmo ano eu me batizei na igreja adventista. E aqui na minha cidade existia um senhor chamado Silvanus Browns. E ele me ensinou muita coisa. Ele era um exorcista mundialmente conhecido. Não sei se vocês conheceram, não sei se vocês lembram, já ouviu falar. E então ele estava pregando numa certa igreja, e lá então ele cantaram uma música para ele, como é que se diz, para ele falar, pregar, incorporar. Né? Então, isso. Hã? Incorporar. Não, cantaram uma música para ele pregar. Aquela música que antecede o hino, antecede a pregação. E aí ele ficou incomodado, né? Ficou incomodado com aquela música e começou a orar, ele contando para a gente. Começou a orar e tal. Aí, o que aconteceu? Eu estou arrepiada, eu. Aí tinha um centro espírita do lado, e ao lado tinha uma igreja de outra denominação. E aí, então, o que aconteceu? Nessa outra denominação, aí o inimigo chegou lá, porque falou assim, aí falaram assim, aí o centro espírita falou lá com uma mulher lá, sei lá como, falou assim, eu vim correndo, porque vocês me chamaram aqui, eu estava lá na Adventista.
Eu estava lá na igreja adventista. Aí, então, tá entendendo? Vocês estão entendendo? Eu estou sabendo explanar aqui a história. Lá na igreja adventista estava cantando, e o irmão Silvano Brau começou a implorar a Deus, porque ele não gostou da música, porque ele sentia. Às vezes a gente não entende de música, mas o Espírito Santo nos dá o discernimento na mesma hora. Eu, pelo menos, Deus tem me dado isso. Quando eu canto uma música lá na igreja, na minha igreja, adventista, que eu sinto que não é uma música que Deus está aceitando, eu sinto na hora. Eu vejo que os irmãos ficam inquietos mesmo, sabe? As crianças começam a chorar, como a irmã disse aí, outros irmãos começam a falar, gente, a música na igreja adventista, ela deveria ser uma oração também. Ela é uma oração. A música tem que ser para o cristão uma oração. Eu penso assim. É orar também. Então, não tem que ficar conversando com o outro. Isso aí está tudo errado. E eu fico pensando, sabe, até quando nós, adventistas do sétimo dia, vamos proceder assim, sabe, viver essa vida assim de mentira, de cristão de mentira, porque a música é que me levou para a igreja adventista. A música me levou para a igreja adventista, graças a Deus. Eu ouvia as músicas da minha igreja, onde eu frequentei 30 anos, bem perto da minha casa, da sacada do meu prédio onde eu moro. Eu ouvia os sermões e as músicas, porque meu ex-marido não me deixava eu ir à igreja, né? Como todo mundo já sabe, eu acho que já sabe da história, que a minha história é conhecida bem mesmo aqui nas igrejas adventistas. Então, eu ouvia as músicas, sabe? Era muito lindas as músicas, lindas, maravilhosas. Mas, de vez em quando, aquele ano lá de 1989, já tinha pessoas também que já levavam para a igreja algumas músicas que não agradavam a Deus, né? Então, a gente sabe mesmo. E eu queria também outra coisa saber do irmão aqui, que esse adrenocromo é o mesmo que talvez uma adrenalina? Ou é uma substância que tem a nossa mente? É uma droga, como adrenalina? Como é que é isso? Eu queria saber dele, por favor, me explicar melhor o que é o adrenocromo. O que é isso? Oi, irmã, isso daí é o Dr. Hélio Potin quem explica, e eu expliquei aqui que o adrenocromo, ele é sintetizado a partir do excesso de adrenalina no nosso corpo. Imaginei. Entendeu? Esse excesso de adrenalina é transformado nesse adrenocromo. Bem. Obrigada, irmão. Diego. Diego, você gostaria de falar mais alguma coisa mediante as considerações? Sim, eu quero reforçar uma coisa aqui, que é a nossa atitude perante isso tudo. Primeiro, a nossa atitude tem que ser nos render totalmente a Cristo, para que Ele transforme o nosso caráter, para que nós sejamos pessoas amáveis. A gente não deve tomar uma atitude acusatória. A gente não deve ficar emburrado, mal-humorado. Isso não representa o caráter de Cristo. É duro, para mim é duro ficar na igreja ouvindo música rock, ritmada. É duro. E, claro, sem você também se acostumar e normalizar isso. Tem que pôr a mão na massa. Se você não participa da liderança da igreja, você tem que se capacitar, você tem que se colocar à disposição também para fazer parte da liderança da igreja, para estar opinando sobre isso, sem causar brigas, sem se postar de uma maneira grosseira. Mas saiba que a música, como um poderoso instrumento de Satanás para entrar na mente das pessoas, quando você toca nesse assunto, o inimigo vai se levantar contra você. Então, esteja sempre em oração, sempre se consagrando. Né? Não reduza a sua religião a essa questão da música. Lembre que o beabá do cristianismo é leitura da palavra, oração,
e entrega. E daí você vai ficar apta para ser um reformador da igreja, não um demolidor da igreja. Diego, então que Deus nos dê sabedoria, né? Para sabermos conduzirmos essa parte, né? Dentro do nosso povo, dentro dos cultos de adoração, que nós possamos contribuir, né? E não destruir. Bom, gente, nós vamos ter que encerrarmos, já estamos com o nosso horário avançado, né? Nós vamos, a mensagem, né, foi muito boa, e as considerações também. Então, a gente fica aqui empolgada, a gente não quer sair da sala, né? Mas precisamos de encerrar, e eu vou pedir à irmã Terezinha para encerrar, então, com oração, e logo em seguida teremos o nosso louvor. Irmã Terezinha, abre seu microfone. Tá, eu não estou me ouvindo? Estamos sim, irmã. Eu esqueci de abrir o microfone. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós não temos palavras, Pai, para agradecer ao Senhor nesta manhã, como o Senhor falou aos nossos corações. Pai querido, ajuda cada um de nós que participam dessa sala essa manhã. Discernir, Pai, a entender. Todos nós temos essa dificuldade de discernir as músicas que são profanas e que não são, mas abre a nossa mente. Dá-nos, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e nos ajuda a colocarmos em prática, saber selecionar as músicas que vamos cantar na igreja, que vamos cantar em nosso lar, que vamos cantar em nossos cultos. Nos dá sabedoria, porque nós não queremos, ó Pai, entristecer o Teu Santo Espírito, nós queremos Te obedecer. Nós estamos sentados no banquinho do Senhor porque queremos aprender do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreender, a discernir e a partir de hoje, Pai, colocar em prática essa luz que nós tivemos nessa manhã. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, nos batiza com Teu Espírito Santo, nós te imploramos e te pedimos, abençoa o nosso dia hoje, Pai, dai-nos vitória em tudo nesse dia. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu não consigo. Jesus
Pessoal, então nos despedimos aqui. Até amanhã, às 5 horas da manhã, no horário do Brasil, às 9 horas do horário de Portugal. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, um abraço, até a próxima. Amém. Até amanhã. Abraço a todos. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Eu amo vocês. Te amamos também. Até amanhã.